A TV Folha entrevista o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Ministro, essa semana foi aprovado no Congresso a criação da Comissão da Verdade, depois de alguma controvérsia com os partidos da oposição em torno da formação da comissão e os critérios que vão ser usados para escolher as pessoas que vão dirigir a comissão. O que se pode esperar dos trabalhos dessa comissão daqui para frente? Eu acredito que isso foi um passo muito importante que não foi o governo que conquistou, mas que a sociedade brasileira conquistou. Aliás, desde o início, o governo não quis tratar a Comissão da Verdade como uma proposta apenas de governo, mas como uma questão de Estado. Por isso que o entendimento, a ideia de uma comissão que representasse uma verdadeira compreensão da necessidade de nós botarmos uma luz no nosso passado, esclarecermos fatos que foram ocultados do conhecimento público naquele triste período da história brasileira, é que ensejou um diálogo com diversas forças políticas, com diversas forças sociais, na perspectiva de criarmos esta comissão, que a Câmara dos Deputados aprovou após um intenso diálogo, uma conversa com vários partidos, e chegou-se então a um bom denominador que eu acredito agora vai ser também apreciado pelo Senado em igual condição. O senhor acha que existem condições da comissão fazer adequadamente o seu trabalho com os recursos de que ela dispõe e o reduzido número de comissários e funcionários que ela vai ter a seu dispor? Veja, eu acho que o número de membros da comissão, 7, está dentro da média internacional das comissões de verdade que foram criadas no mundo. Há países que tiveram só 3 membros, há outros países que tiveram mais. O número de 7 é um número bem razoável para um bom trabalho. Haverá uma estrutura de cargos já definida, sem prejuízo de outros recursos que possam ser alocados, tanto humanos, como materiais, como financeiros, para o desempenho dos trabalhos. Então, eu acredito que essa comissão será dotada de plena possibilidade de atuar, de agir na busca dos seus objetivos. Nessa semana também, uma outra notícia dessa semana foi a decisão do Superior Tribunal de Justiça de anular as provas obtidas numa operação que investigou os negócios, uma operação da Polícia Federal, que investigou os negócios de familiares do presidente do Senado, José Sarney. É a terceira vez neste ano em que o STJ anula provas obtidas por operações da Polícia Federal. O senhor acha que isso mostra a necessidade de a polícia mudar os métodos de investigação? Tem algum problema com a maneira como essas investigações têm sido conduzidas? Veja, a Polícia Federal é um dos órgãos que no Brasil hoje nós temos um nível de atuação que eu pessoalmente considero exemplar. O que, claro, não afasta eventuais problemas, eventuais situações localizadas de abuso, eventuais situações de desvio. Mas, em geral, como regra, a Polícia Federal tem um padrão de excelência de atuação que acho que deve ser orgulho de todos os brasileiros. Inclusive, se nós olharmos as pesquisas de opinião, é um dos órgãos que tem grande credibilidade na opinião de todos os brasileiros. Por outro lado, nós vivemos num Estado de Direito. E o Estado de Direito pressupõe a possibilidade das investigações policiais, dos atos da administração pública serem controlados pelo Poder Judiciário, que é quem diz, concordemos ou não, avaliamos juridicamente se é certo ou errado, mas é quem diz o direito, é quem diz o que é válido e o que não é válido. O Superior Tribunal de Justiça, dentro de uma avaliação que fez do inquérito da Polícia Federal, não questionou propriamente o inquérito nessa operação chamada Boi Barrica, mas questionou que o juiz de primeira instância, ao permitir as escutas, não teria fundamentado razoavelmente aquela medida. Nesse contexto, é uma discussão processual, que a mim, como ministro da Justiça, não cabe tomar um posicionamento. Se os juristas nas universidades, se os advogados debatem isso publicamente, é absolutamente legítimo. Alguns concordarão com a posição do Superior Tribunal de Justiça, alguns discordarão. Mas na minha condição de ministro do Estado de Justiça, com apego à institucionalidade, com apego ao princípio da separação de direitos, o que eu posso dizer é o seguinte: a Polícia Federal cumpriu o seu papel e o Superior Tribunal de Justiça fez uma avaliação, cumprindo também o seu papel daquilo que ocorreu nesse processo. Entendeu por anular, não atingindo vícios gerados pela Polícia Federal no inquérito, mas atingindo, numa polêmica processual, aquilo que o juiz próprio havia autorizado que deveria ser feito pela Polícia Federal. O que o STJ disse nesse caso é que a polícia pediu e obteve autorização para realizar as escutas dos envolvidos antes mesmo de dar passos preliminares na investigação. Logo assim que ela recebeu uma comunicação de que teria havido uma movimentação atípica ou suspeita nas contas bancárias de alguns dos envolvidos,
ela já pediu que as escutas fossem feitas, foram autorizadas antes mesmo de investigar. E essa é a alegação que o STJ... Ou seja, há um questionamento da decisão judicial de primeira instância de ter autorizado situações de escuta sem alguns passos investigativos. Há juristas que afirmam que isso é possível, há outros que falam que não. Aliás, no mundo do direito é tudo controverso. Quem dá a última palavra é o Poder Judiciário. Da parte da Polícia Federal, eu posso dizer que, é evidente, as decisões judiciais sempre devem ser tomadas como um paradigma para orientar nossas ações futuras. Porém, o importante é que, dentro daquilo que se sabe no momento em que se investiga, a Polícia Federal está cumprindo o seu papel. Essa é a responsabilidade dela, é a responsabilidade do Ministro da Justiça em garantir a sua atuação. Naquilo que será objeto de uma jurisprudência futura, com eventuais mudanças de opinião ou reafirmação do que já foi decidido, isso compete ao Judiciário. O senhor acha que existe uma tentativa de intimidar a Polícia Federal ou inibir ela na atuação? A Polícia Federal chegou a um ponto de enraizamento institucional que ninguém a intimidará. Ela hoje é uma polícia republicana, né? Eu mesmo tenho afirmado, embora recentemente até fiquei surpreso com algumas opiniões, no sentido de que o ministro da Justiça, que em tese e formalmente é o superior hierárquico da Polícia Federal, não tem que controlar politicamente suas ações. Nós temos que aprender a nos acostumar a viver no Estado de Direito. O Estado de Direito diz o seguinte: polícia atua de forma republicana, polícia atua cumprindo seu papel independentemente de quem seja o réu. Pouco importa se o réu é um cidadão comum ou se o réu é uma pessoa abastada, uma pessoa com poder econômico ou poder político. Esse é o papel da Polícia Federal, que deve atuar com independência. E é um governo que respeita o Estado de Direito, que respeita a democracia, cumpre garantir que cumpra esse papel. E é o que eu tenho procurado fazer com o ministro da Justiça, garantir a autonomia republicana à Polícia Federal e, ao mesmo tempo, coibir eventuais abusos ou desvios funcionais que aconteçam ao longo da sua atuação. Mas também compreender o papel do Estado de Direito significa compreender que o Poder Judiciário dá hoje uma palavra. Se o Poder Judiciário entendeu que naquele caso deveria ter sido diferente a decisão judicial, se entendeu que no passado se respaldavam situações jurídicas que hoje, dentro de uma nova reavaliação do direito, tem que ser diferente, nós temos que respeitar. Recentemente, na Operação Voucher, que investigou os convênios do Ministério do Turismo e levou a várias prisões, houve uma grande discussão em torno da questão de se o senhor soube antecipadamente ou não das prisões que foram feitas naquele momento e das circunstâncias ali da investigação. O senhor disse que não, embora muita gente não acredite. Queria que o senhor comentasse. Eu acho que num país que tem a história autoritária que nós temos, é absolutamente natural que as pessoas não acreditem que alguém que detém uma parcela do poder do Estado, no caso o ministro da Justiça, não utilize do seu poder para beneficiar amigos ou para prejudicar inimigos. No entanto, essa é uma cultura que tem que ser rompida. A mim, cabe cumprir a Constituição. Se eu for informado de uma situação da apuração criminal feita pela Polícia Federal, em situação que eu não devo saber, isso é um crime que viola claramente o sigilo que deve guarnecer as apurações criminais. Como o ministro da Justiça, por mais curiosidade que tenha, ele não deve cometer crimes, eu não soube e não quero saber de situações antes de operações. Essa é uma decisão muito clara minha e se alguém não acredita nisso, paciência. O que importa é que eu cumpra o meu dever. O meu dever aponta para o cumprimento estrito da lei. Existe uma expectativa de que no primeiro semestre do ano que vem seja julgado pelo Supremo o processo do mensalão, que no passado motivou várias críticas que o senhor fez ao partido enquanto deputado, né? O que o senhor acha que pode se esperar desse julgamento e se ele vai ocorrer de fato ali? Olha, eu considero que seria da parte de um ministro da Justiça muito deselegante que emitisse opiniões acerca de como o judiciário deve fazer neste ou naquele caso. Por isso, eu sempre tenho me abstido em todas as situações de dar uma opinião. Apenas, quando você me pergunta o que eu espero de uma decisão do Poder Judiciário, nesse caso, eu espero o que espero de todas as decisões judiciárias, que se faça justiça, punindo-se, eventualmente, pessoas que tenham que ser punidas, ou absolvendo-se aqueles que têm que ser absolvidos. Ou seja, que se faça justiça, que se respeite aquilo que existe de prova nos autos. É o que eu posso afirmar. Eu não tenho como condições de, como ministro de Justiça, tecer nenhuma consideração de mérito que possa até se dizer que é uma forma de criar constrangimentos
a um poder que deve atuar com liberdade. Obrigado, ministro. Eu agradeço.